Bom, então agora sim, né? Vamos iniciar. Maria Clara, a palavra está com você, tá? Você pode se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu histórico, e aí você pode iniciar a apresentação, tá? Tá com você. Perfeito. Então, oficialmente aqui para todos que eu ainda não tinha falado, boa tarde. E vamos dar sequência, então, à sessão temática Muito Além do Pré-Sal, Águas Rasas, Margem Equatorial e Bacias Onshore. Né? E aqui nós vamos ter uma conversa, considero como conversa, sobre as bacias interiores como fonte de conhecimento. O exemplo da bacia do Rio do Peixe. Antes de iniciarmos, qualquer coisa, se der algum probleminha, eu peço para que as meninas, né, da produção me avisem, porque nesse momento eu não estou vendo vocês, tá? Então vamos Tá, lá. pode ficar tranquila. Obrigada. Então, hoje nós temos como roteiro uma breve apresentação pessoal minha, para a gente ver um pouco, brevemente também, sobre a análise de bacias na geologia de exploração, fazer uma breve retrospectiva da evolução da margem leste e equatorial brasileiras, e nesse contexto, vermos qual é a importância das bacias Rift do Nordeste brasileiro para a exploração do petróleo. E aí entramos no tema principal, que é a relevância que a bacia do Rio do Peixe tem, e vamos ter um foco um pouco mais voltado para a análise tectônico-estratigráfica de multiscala dessa bacia. Em seguida, partiremos para as considerações finais e teremos um momento para discussões, comentários e questões. Bom, então, brevemente um pouco sobre mim. Eu ingressei, sou técnica em geologia e mineração pelo IFRN, eu ingressei no ano de 2008, fiz o nível médio integrado com curso técnico, encerrei em 2011.2, e em 2012 eu entrei na UFRN como aluno de graduação de geologia. Nesse mesmo ano, eu fui aprovada num concurso para técnico de laboratório na área de geologia, para o Departamento de Engenharia do Petróleo, que é onde eu trabalho até hoje. Então, durante todo esse tempo, nós temos aí, fiz 9 anos de instituição já, e durante todo esse tempo eu tive várias atividades, mas atualmente eu trabalho, sou técnica e pesquisadora no Laboratório de Engenharia de Reservatórios, de Petrofísica e Geofísica e de Engenharia de Poços. Então, a gente trabalha com petrofísica básica, recuperação avançada, manipulação de dados de poços, de dados sísmicos, no caso da interpretação, confecção de mapas, testes de retorno de permeabilidade. Então, apesar de eu ter um pouco esse viés da engenharia, eu concluí meu curso de geologia em 2017.2, voltado para a área de mapeamento, estratigrafia, geologia estrutural, na bacia do Rio do Peixe, e refinei ainda mais meu estudo na bacia com meu mestrado, que eu concluí no final do ano passado. E aí eu comecei a trabalhar com sísmica, interpretação sísmica, dados de poços, dados de subsuperfície. Então, eu tenho um pouco dessa interseção, tentar um pouco entender dos dois mundos, do geólogo de exploração e do engenheiro do petróleo, que geralmente não conversam muito bem entre si, mas eu fico no meio dos dois aí, fazendo esse meio termo. Bom, então, falando na cadeia, né, de óleo e gás, nós temos três etapas principais, que é a exploração, o desenvolvimento e a produção. Durante toda essa cadeia, nós temos diversas áreas: a geologia, a geofísica, a engenharia do petróleo, outras engenharias, como a engenharia química, mecânica. Temos o ramo tecnológico, que está cada vez mais em ascensão, a geopolítica, a economia e por aí vai, né? São muitas áreas, é um time multidisciplinar, o time da indústria de óleo e gás. E o geólogo geofísico trabalham principalmente aqui na etapa de exploração, apesar de que também participam das etapas subsequentes. E aí, quando a gente fala em geologia de exploração, a gente lembra de bacias sedimentares, porque a ocorrência mais comum de petróleo e de hidrocarbonetos são em bacias sedimentares. E aí, profissionais da geologia de exploração nessa área precisam responder alguns questionamentos. Qual é o tipo de bacia? Como se deu sua evolução? No caso, sua origem, tectônica, os mecanismos envolvidos, estruturas, estratigrafia, paleogeografia, história de subsidência, etc.
E quais as ferramentas que nós temos para isso? Né? Temos estudos geológicos regionais, interpretação de dados geofísicos, geologia de campo quando é possível, estudo de exemplos correlatos, de análogos, de dados de poços, análise de amostras, são só alguns exemplos de tantas as ferramentas disponíveis para o estudo de bacias. E a finalidade de tudo isso é fazer uma relação entre a evolução da bacia sedimentar e o seu potencial exploratório, para que tenhamos um modelo geológico e a identificação e caracterização de sistemas petrolíferos. E, bom, ainda que eu tenha dito, né, que esse trabalho de análise de bacias é muito importante nas etapas iniciais de exploração e produção de petróleo, é importante também, mesmo nas etapas posteriores, um estudo contínuo e integrado, porque nós temos a evolução do conhecimento, novas descobertas, novas técnicas, e que isso ocorra também nas próximas etapas, para que a gente tenha um refinamento dos modelos exploratórios. Inclusive, os dados que são obtidos mais na frente retroalimentam os modelos e a gente tem essa constante atualização e necessidade de se estar estudando bacias sedimentares. Então, aqui nós temos um print, né, de uma tela recém-coletada aqui no dia 16, anteontem, né, dos campos de produção de petróleo do Brasil, tirei do banco de dados GNP, e nós vemos a concentração dos campos, né, principalmente aqui na margem leste e na margem equatorial, que é uma nova fronteira exploratória, aqui da nossa margem brasileira. Então, vamos uma breve retrospectiva de como é que foram desenvolvidas as bacias das margens da margem brasileira. Né? Então, essas bacias foram formadas com a abertura do Atlântico, tá? E nós temos 4 estágios principais. Aqui eu me baseei na nomenclatura de Milano 2007, na introdução da Carta das Bacias, feita pela Petrobras, que ele coloca aqui 4 estágios. Um estágio pré-rift, entre aspas, porque esse pré já está relacionado ao estágio rift. Ele é um precursor do estágio rift, relacionado a uma subsidência flexural no início do estiramento crustal. E então, em seguida, nós temos um estágio rift, no Juro-Cretáceo, onde foram desenvolvidos grabens, semigrabens, né, onde nós temos depocentros, lacustres, onde temos folhelhos que são muito importantes para rochas geradoras. Um estágio pós-rift, ainda relacionado geneticamente ao estágio rift, no estágio de subsidência flexural, e o estágio drift, onde foi criada a crosta oceânica e foi dada uma abertura gradativa, né, uma separação gradativa do continente americano, sul-americano e africano. E aqui no estágio rift, né, nós temos no Neocomiano, é o principal momento de abertura do oceano, e onde foi formada, né, onde iniciou a abertura da margem leste. E nesse momento, nós temos no Nordeste brasileiro 3 eixos de rifteamento importantes, que é o trem de Cariri-Potiguar, o trem de Tucano, Recôncavo Tucano-Jatobá e o trem de Gabão, Sergipe-Alagoas, que registraram bem esse estágio rift na abertura da margem. E aí, no Aptiano-Albiano, nós tivemos, então, a abertura da margem equatorial, na direção mais ou menos leste-oeste, com a margem transcorrente e transformante de cinemática destral. Então, nós temos uma mudança de cinemática, margem leste distensiva e a margem equatorial transformante. Nesse segundo momento, o trem de Cariri-Potiguar foi abortado para a abertura da margem equatorial. Então, todas essas bacias desenvolvidas nesse processo, é importante que tenhamos nela uma análise integrada para correlacionar e reconhecer fases evolutivas com atributos geológicos em comuns nessas diversas bacias. E aqui nós chegamos na Bacia do Rio do Peixe, para quem não conhece, né? A Bacia do Rio do Peixe ela está localizada aqui no trem de Cariri-Potiguar, né? Ela é uma importante bacia para o estágio rift, né? Ela o estágio rift de uma maneira muito didática, por muitos considerada como uma bacia escola,
né? Ela está localizada aqui em grande parte no estado da Paraíba, mas pegando uma porção do estado do Ceará, e ela é dividida em semigrabens, né? Aqui de oeste para leste, nós temos o semigraben de Cozinho, de Brejo das Freiras, de Souza e de Pombal, sendo o semigraben de Brejo das Freiras e de Souza os dois semigrabens principais, e entre eles ocorre uma região de degrau denominada de degrau de Santa Lina. Aqui nós temos dados sísmicos regionais dessa bacia, onde podemos ver um pouco sobre a arquitetura interna. Então, é um exemplo clássico de bacia rift. Nós temos a margem falhada, o basculamento em direção a essa margem falhada. E aqui nós temos, bom, a região de margem falhada dos semigrabens, margem flexural, depocentro, rampas direcionais, rampas oblíquas. E em relação à sequência Cretácea, que é a sequência rift da bacia do Rio do Peixe, nós temos 3 formações compondo o grupo do Rio do Peixe: a formação Antenor Navarro, que é essa formação em bege relacionada a depósitos fluviais, com fonte originada nas margens flexurais e rampas direcionais dos semigrabens. A formação Souza, que é a porção distal desses sistemas fluviais, com depósitos de planície de inundação, lobos de extravasamento, e em subsuperfície na sísmica também interpretado depósitos lacustres. E nós temos relacionados as principais falhas, as margens falhadas desses semigrabens, a formação Rio Piranhas, que são leques aluviais e sistemas fluviais entrelaçados com a origem dessas escarpas de falha. E, bom, anos atrás, né, foi identificada a exudação de óleo na bacia do Rio do Peixe, na localidade de Sítio Sagui, e foram ofertados blocos na 9ª rodada de licitações de ANP. Se eu não estou enganada, no ano de 2007, foi identificado, caracterizado o óleo semelhante ao da formação Pendências na bacia Potiguar e também na bacia do Recôncavo e Sergipe-Alagoas, né? A ANP caracterizou um sistema petrolífero, segundo esse documento, né, com a geração da formação Souza, uma rocha geradora na formação Souza, com folhelhos negros. O reservatório são arenitos, da formação Antenor Navarro e formação Souza. A migração por falhas subverticais, verticais, contato direto e carrier beds, com selo de pelites e calcários da formação Souza e trapas podendo ser do tipo estrutural, estratigráfica e paleogeomórfica. Apesar dessa rodada de licitação, né, até o momento, as empresas que pegaram a concessão desses blocos não apresentaram sucesso exploratório. Porém, apesar disso, como eu mencionei para vocês anteriormente, a bacia do Rio do Peixe ela tem muito a nos ensinar, né? E aí nós começamos, como já falei, sobre a evolução tectono-estratigráfica do estágio rift. Nós temos muito bem registrado e de maneira aflorante e muito didática sobre esse estágio, que também aconteceu nas bacias das margens. E a bacia do Rio do Peixe, só para situar vocês aqui, ela está localizada na interseção entre a margem equatorial e a margem leste. Então, é uma bacia estratégica. E aí, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa evolução tectonoestratigráfica nessa apresentação, mas antes disso, também muito é feito estudo na bacia acerca das estruturas, né? Estruturas relacionadas ao estágio rift, né? Estruturas frágeis, estruturas hidroplásticas, estudos de sismoestratigrafia de bacias rift, estruturas de falhas em diferentes escalas. As pessoas estudam mecanismo e petrofísica desde escala regional, né, e até, no caso, formação de estruturas desde escala regional até escala de detalhe, escala de lâminas. E aí a gente tem um estudo de mecanismos de petrofísica de falhas, de banda de deformação. São realizados modelos de permeabilidade em zona de danos, reativação de falhas, estudos de neotectônica, estudos de reservatórios siliciclásticos. Então, muito pode se extrair dessa bacia. Especificamente na evolução tectonoestratigráfica, nós vamos abordar um pouco sobre esse trabalho, que é a tectonoestratigrafia de multiescala dos estágios pré-Sim Rift, da bacia do Rio do Peixe, né, que foi um artigo fruto do meu trabalho de mestrado. Né? Apesar de eu ter enfatizado muito, né, na sequência Rift da bacia, eu acabei de falar aqui de um pré-Rift. De onde vem esse pré-Rift?
não é aquele pré-rift relacionado à gênese da separação do Eocretáceo, né? Existe uma novidade na bacia, relativamente novidade, foi no ano de 2011. Roger e colaboradores identificaram estratos eodevonianos abaixo dessa sequência rift, localizado aqui nessa porção, no semigraben de Souza, e Silvio e colaboradores classificaram esses depósitos, e é uma novidade na bacia, porque isso não ocorre em outras bacias interiores, não dessa forma. Então, mais um motivo por ser uma bacia também que chama a atenção. E aí, esse trabalho, além de falar da evolução do estágio rift, também engloba e incorpora a ocorrência desse pré-rift, né, até então pouco explorado. Então, foi escolhida como área de estudo esse polígono aqui vermelho, que pega parte do semigraben de Souza, a porção noroeste do semigraben de Souza, e essa parte do degrau de Santa Helena, e vocês podem observar que é uma região estruturalmente complexa. A gente tem aqui 2 grabens de orientações distintas, uma região de degrau também pouco esclarecida estruturalmente, e a região onde ocorre a sequência devoniana. Então, tomamos como alvo essa área de estudo, fizemos uma coleta de campo com cerca de 160 floramentos nessa região, solicitamos a ANP dados 2D regionais e um polígono sísmico 3D nessa área, dados de 3 poços exploratórios na área, e aí aplicamos filtros e atributos na sísmica, fizemos a amarração sísmica osso para fazer nossa interpretação sismo-estrutural, sismo-estratigráfica. Bom, então vamos ver aqui como é que a gente fez em superfície, como ficou a nossa geologia de superfície. Então, nós temos aqui, inicialmente, a sequência eodevoniana. Aqui nós podemos ver depósitos areníticos e pelíticos aqui interestratificados com areníticos, né? Tipos aqui de depósitos hipopiquinais, relacionados a ambientes de deposição deltaica, e diferente do que tinha sido proposto, Silva e colaboradores em 2014, que previamente estudou essa sequência devoniana, ele caracterizou uma sequência, um intervalo arenítico como devoniano que, na nossa interpretação, ficou colocado como Eocretáceo, tá? Como grupo do Rio do Peixe, no caso aqui a formação Antenor-Navarro, e aqui nós temos essa discordância do devoniano com a formação Antenor-Navarro-Cretácea, né, do estágio rift, porque ela apresenta uma continuidade lateral e interdigitação com outros depósitos cretácicos da bacia, tá? Então, essa é uma contribuição que foi feita no trabalho. E vamos ver as demais formações, né? Então, nós temos aqui a formação Antenor-Navarro, com arenítico típico, com estratificações cruzadas acanaladas, são depósitos fluviais distributários, a formação Souza, com as porções mais distais desse depósito, né? Desse sistema fluvial, porção mais distal, planície de inundação, nessa região do semigraben de Souza. E aqui, no degrau de Santa Helena, nós temos a terminação sudoeste, né, da falha de Brejo das Freiras, que delimita essa região do degrau, onde aflora a formação Rio Piranhas, com depósitos areníticos, estratificações cruzadas acanaladas, de leques fluviais, né, de sistemas fluviais entrelaçados. Então, tendo um pouco dessa noção de superfície, a gente passa para a subsuperfície. Então, aqui é interessante observar, por exemplo, esse bloco esquemático que foi produzido, né? Atentar aqui para a correlação com a localização desse bloco no mapa. Nós temos aqui a região que está sendo estudada, parte desse degrau de Santa Helena e parte do semigraben de Souza, né? E aqui é uma visão regional da sísmica, onde nós vemos a falha, né? A terminação da falha de Brejo das Freiras, né, como uma estrutura importante dessa área, o topo de embasamento, a discordância entre o devoniano e o Cretáceo, e vamos avançando. Então, aqui, nós começamos a observar no arcabouço estrutural estruturas rifts importantes, né? E aí nós temos como estrutura principal a falha de Brejo das Freiras, que é essa falha de direção nordeste-sudoeste, com mergulho para noroeste,
Nós temos aqui duas seções sísmicas, tá? Passando nessa região de direção noroeste-sudeste, as seções sísmicas. E a gente pode observar essa falha, né? Lística, normal, e falhas associadas. Nós temos splays relacionados a essa falha. Falhas sintéticas e antitéticas. Aqui, no caso, as falhas sintéticas chegam a gerar uma estruturação em degraus no piso da falha. Temos dobras de propagação associadas, inclusive estruturas menores bem interessantes, como essas falhas pseudo-inversas relacionadas a falhas normais, mas nós temos elas como resultante, né, da rotação dessa falha lística ou por flexura. E chega a gerar, então, por esse efeito de rotação, essa pseudo, entre aspas, inversa. Nós também notamos, né, que não tínhamos apenas essa falha de borda principal aqui, né? Nós notamos que na margem flexural e na rampa direcional também existem falhas de menor porte, né? E aí também tem importância de estruturas de embasamento cristalino, estruturas pretéritas, que podem ajudar na nucleação dessas falhas. E falhas normais que são identificadas, né? Aqui nós temos duas seções. Essa aqui, noroeste e sudeste, e essa daqui, nordeste e sudoeste, passando por essa falha que ocorre aqui na região da margem flexural. Também, né, com a presença de dobras de propagação de falhas. E vale a pena salientar aqui na sísmica, eu vou passar aqui anteriormente, a gente vê a discordância entre o El-Cretáceo e o El-Devoniano, e essa discordância tem caráter de baixo ângulo de diferença de mergulho entre elas, o que dificulta um pouco até, né, que não é tão clara para um primeiro momento a separação dessas duas sequências. Também aqui, como eu disse, né, a falha nessa região da rampa direcional, tá? E essa falha de direção nordeste, ela corrobora, né, com a distensão no sentido noroeste-sudeste, e ela não arranja escalonado, como nós vemos outras falhas de direção nordeste aqui. Na falha de Brejo das Freiras, nós temos uma distensão ortogonal e aqui uma distensão oblíqua, né? Então, ela também corrobora com uma cinemática normal sinistral para essas falhas de direção este-oeste. E agora passando para a estratigrafia de subsuperfície. Então, fizemos um arcabouço estrutural, estudo de estruturas desse estágio Rift nessa região de complexidade estrutural. E agora vamos passar para a estratigrafia, né? E como ela está relacionada também com a tectônica, no caso do estágio Rift. Então nós fizemos, né, a partir dos dados sísmicos, também de afloramentos, mas principalmente de poços na subsuperfície, que foram correlacionados com a sísmica, né? Fizemos a interpretação, então, da sequência devoniana pré-Rift e do degrau de Santa Helena, no caso, na sequência El-Cretácea, no estágio Rift, nós separamos a análise na região do degrau e na região do Semigrabino de Souza, para depois fazermos comparações entre eles, né? Utilizamos a estratigrafia de sequências, e na análise de poços e de sísmica, estabelecemos padrões de empilhamento, sistemas deposicionais, unidades deposicionais e tratos de sistema. No dado sísmico, é fundamental fazer o reconhecimento de sismofaces, então identificamos sismofaces paralelas, né, relacionadas a planícies aluviais, ou então sismofaces de sistemas lacustres ou de prodelta, com pouca presença de canais fluviais. Sismofaces paralelas e subparalelas, já com mais interferência de canais. E a sismofase subparalela, relacionadas a leques aluviais e fluviais entrelaçados, essas sismofaces ocorrendo apenas na sequência Cretácea. Sismofase progradacional Shingled, que significa progradação em locais de lâmina d'água rasa, sobre baixa taxa de acomodação. E a sismofase caótica relacionada à frente de leques aluviais, fluxos gravitacionais, né, depósitos de frentes de leques deltaicos ou fluvio-deltaicos.
E aí, é interessante essas imagens que eu vou mostrar, é interessante também que vocês vejam onde é que elas estão situadas, né? Aqui nós temos o dado 3D sísmico, e aqui nós temos essa vista de noroeste para sudeste, aqui nessa imagem. E aqui em vermelho nós temos o topo do embasamento, e em verde é o topo do Devoniano e a base do Cretáceo. E aí o Devoniano, como algo ainda a ser explorado, nós podemos observar nessa visada que ele está afetado pelas falhas eocretáceas e que ele possui essa geometria externa de preenchimento, tá? De preenchimento de bacia. Nesta outra imagem é muito interessante, né? Nós temos os time slices, são seções horizontais, tá? Uma seção mais profunda para uma mais rasa. Mais uma vez, aqui em vermelho, nós temos o topo do embasamento, em verde a discordância, né, entre o Eudevoniano e o Eucretáceo. E a gente vê a diferença geométrica, né, entre essas duas sequências. Inclusive, no Eudevoniano, é bem interessante esses semicírculos que a gente observa aqui, que quando a gente passa uma seção transversal, a gente vê essas montiformas. Então, caracterizou lobos de frente deltaica aqui, né? Bem interessante essas feições na sísmica. Bom, então fizemos todo o trabalho de caracterizar os intervalos no poço, de casar com a sísmica, de fazer a interpretação com sismofaces, para chegarmos então ao estabelecimento de unidades deposicionais, estabelecer sistemas, tratos de sistemas. Todo esse detalhe, é muito detalhe para a gente conversar aqui. Então, quem tiver interesse nessa caracterização, está disponível no artigo, ele está na Marilene Petroleum Geology, mas quem quiser eu posso mandar por e-mail também, tá? Então, de forma que vamos chegar aqui apenas com a interpretação desses tratos de sistema, tanto para o intervalo eudevoniano, quanto para o intervalo Rift, o Cretáceo. Então, no caso do Eudevoniano, nós temos aqui 3 seções sísmicas já interpretadas com esses tratos de sistema. É interessante observar bem a localização para vocês entenderem melhor a imagem. E nós temos aqui, então, foram identificadas 3 unidades deposicionais, né? A unidade D1, a mais basal de todas, relacionada a fluxo de detritos em ambiente subaquoso com lobos de frente deltaica, e a unidade D2, relacionada ao aumento do nível de base com a transição para depósito de frente deltaica e prodelta, e essas 2 unidades caracterizando um trato de sistema transgressivo. Por fim, identificamos a unidade D3, relacionada a um depósito subaquoso de raso de planície deltaica relacionado a uma regressão, a um trato de sistema regressivo. Tanto a sugestão, né, de um sistema deltaico e de uma ocorrência de um ciclo transgressivo e regressivo para a sequência devoniana, né, também foi sugerida por Silva e colaboradores em 2014 e corroborada pelo nosso trabalho. Agora vamos para a sequência Cretácea, começando pelo degrau de Santa Helena, né, aqui nessa região. Nós identificamos 6 unidades. A primeira delas é relacionada a um sistema fluvial distributário, no caso a formação Antenon Navarro, né, nessa cunha que temos aqui, relacionada a uma ampla deposição no início do estiramento crustal, que ficou preservada nessa região do degrau de Santa Helena e foi interpretada como um trato de sistema de início de rift. Sucedendo esta unidade, nós temos a ocorrência de um sistema lacustre raso, quando nós já temos, nesse momento, estabelecimento inicial de uma geometria integral, então aqui relacionado a um trato de sistema de desenvolvimento de rift, seria a segunda unidade, denominada de KS2. Em seguida, nós temos 2 unidades relacionadas a um aumento da atividade tectônica, então um trato de sistema de alta atividade tectônica, relacionada a leques fluviais distais, pois aqui temos maior espaço de acomodação interpretado, a partir dessa falha da terminação sudoeste da falha de Brejo das Freiras,
né, com canais fluviais entrelaçados da formação Rio Piranhas, lobos terminais em planícies aluviais ou lagos relativamente mais profundos da formação Souza, nesse momento de alta atividade tectônica. E seguindo esse momento, nós temos um momento de baixa atividade tectônica, onde nós temos esse sistema fluvial, de leque fluvial nas suas porções mais proximais, diminuiu o espaço de acomodação, ainda também a partir dessa falha principal, né, a formação Rio Piranhas, com depósitos de canais fluviais entrelaçados e planícies aluviais que corroboram com aquilo que nós observamos em afloramento. Bom, passando agora para o semigraben de Souza, né, nós temos aqui essa região da margem flexural e rampa direcional, né? Essa seção é mais completa, tá? Que pega essa região. Oi. 5 minutos. Certo, tá, obrigada. Então, nós identificamos 5 unidades. A primeira delas, o trato sistema de início de rift, tá? Com canais fluviais distributários a partir, né? Depositados com a origem da margem flexural e condicionados aqui pela falha de borda desse semigraben. Depois do início de rift, nós temos o desenvolvimento de meio graben, né, que é similar a esse primeiro trato de sistema, mas relativamente mais profundo. Nós temos o trato de sistema de alta atividade tectônica, né, onde a gente tem um aumento do espaço de acomodação, e depois o de baixa atividade tectônica, que foi inferido, né, e que também corrobora com os dados de afloramento. Então, fazendo uma retrospectiva do estágio rift, que é o mais significante para a gente, quando a gente pensa que também ocorreu esse estágio rift nas bacias das margens, a gente tem o início de rift que ocorreu, né, tanto na região do degrau quanto na região do semigraben de Souza, onde a gente tem um amplo sistema fluvial distributário e que nesse momento inicial é possível que esses dois segmentos tenham estados unidos, não tinha tido uma falha significativa para separá-las, o que pode começar o desenvolvimento dessas falhas a partir do trato sistema do momento de desenvolvimento do rift meio graben, que pode ter já separado esses dois segmentos, tá? E aí nós temos, então, a alta e a baixa atividade tectônica que ocorreram nesses dois setores. Então, nós temos aí uma evolução do estágio rift, nesse setor localizado da bacia de complexidade estrutural, mas que também tem significância e relevância para extrapolações regionais. É interessante mencionar que aqui na região do degrau não foram desenvolvidas escarpas de falha muito grandes, pois não tem leques, nem leques de conglomerados e nem sismofaces caótica. Bom, e também é de se considerar que a bacia do Rio do Peixe ela pode ter tido dimensões maiores e podem terem ocorrido posteriores estágios tectônicos, mas que atualmente foi erodido, e isso é o que nós temos registrado. Então, para finalizar, nós podemos perceber, então, um maior detalhe da transição entre os intervalos Devoniano e ao Cretáceo, pré e sim-rift, único na região, né? Então, depósitos devonianos nós temos apenas na bacia do Parnaíba, nós temos com maior proximidade geográfica na bacia do Parnaíba, perdão, e aí não chegamos a fazer essa correlação paleobiogeográfica por ausência de dados, né? E a gente percebe que esse trabalho ajuda a melhor compreender a evolução estrutural 3D e preenchimento de bacias sedimentares da bacia rift, especialmente no cenário de complexidade estrutural, né, na interseção de dois grabens com orientações distintas. Né? Então, a gente tem a bacia do Rio do Peixe como exemplo desse registro tectonoestratigráfico do estágio rift no processo de abertura do Atlântico, né, que permite, então, correlações com outras bacias das margens. E, para finalizar, é aquilo que eu falei no início, né? Além da análise de bacias ser importante nas etapas iniciais, ela é importante nas etapas posteriores para o refinamento de modelos exploratórios. Então, aqui gostaria de deixar meus agradecimentos a todos os presentes, a ABMG ao Núcleo Rio, também agradeço a ANP, que cedeu os dados, ao Pendetec, onde eu fiz a manipulação dos dados sísmicos, ao programa de pós-graduação que eu terminei o trabalho. Deixo o meu contato e agora é o momento das nossas discussões. Obrigada. Parabéns!
Bom, pessoal, encerramos, né? A Maria encerrou a apresentação. Eu vou abrir agora para quem tiver alguma dúvida, né? Pode se pronunciar, pode levantar a mão, pode deixar no chat. A gente já começa com a Suzy, né? Que tem uma dúvida, pode ficar à vontade, Suzy. Sempre, né? Sempre eu quero falar. Ai, olha, parabéns, Maria Clara. Que trabalho fantástico, fenomenal, muito interessante. Trabalhei bastante nessas bacias internas aí dentro do Nordeste, com a geofísica, e eu queria que você só perguntasse se você tem conhecimento dos granitos com alta produção de calor que existe na bacia do Peixe. Não, vou ser bem sincera. Não tem. Eu fiquei. Existe um hidrotermalismo muito forte naquela região ali. Inclusive, nessa área que você estudou, ela é toda magiada por granitos de alta produção de calor. E aí nós realizamos um estudo de magneto telúrico, tem um perfil que corta exatamente aquele perfil ácido de sísmica, exatamente onde Sim. tem também magneto telúrico ali, um pouquinho mais profundo. Você viu as profundidades daqueles pacotes que Eles você estão em determinou? tempo. Eles estão na sísmica. Eu posso até mostrar aqui para você. Mas você chegou a determinar essa profundidade, não? Não, nós não fizemos a conversão em profundidade. Ela é um pouco mais complexa quando a gente fala em sísmica, da gente dar esse dado em profundidade ao invés de tempo. E assim, eu fiz aqui até um resumo, o trabalho ele foi bem denso e a gente focou muito no sedimentar no estágio rift, né? Já está me dando aqui dados mais específicos do cristalino. Inclusive, se fala um pouco de hidrotermalismo nas falhas, né? Tem uma colega, a Ingrid, acho que ela fez o doutorado dela, ela chegou a mencionar sobre, se eu não estou enganada, também aqui da UFRN, um pouco de hidrotermalismo nessa falha, mas um hidrotermalismo recente, né, relacionado ao rifteamento e não o cristalino em si, né? Enfim, o granito. Porque quando estudamos aquele perfil magnetolúcido bem mais profundo, existe ali um alto condutor muito forte, que ele vem se estendendo, e ele tem aquela mesma tendência na África, então ele é antigão, ele não é tão recente, né? Ele é mas ele está em alta profundidade, provavelmente abaixo da bacia. Isso é muito interessante. É Muito interessante interessante. mesmo de Porque, saber. assim, a gente que estuda bacia, a gente não pode esquecer o embasamento. Pelo contrário, é onde tudo começa, né? E aí muito se fala na bacia do Rio do Peixe dessa herança do embasamento. Você tem tanto zona de cisalhamento, você tem corpos graníticos ali brasilianos, e tudo isso condiciona, né, a mecânica durante o estiramento. Né? São respostas mecânicas de litotipos diferentes, estruturas prévias, zona de cisalhamento. Então, não foi meu foco, mas não desmereço. Pelo contrário, né? Assim, é muito Então, bacana. assim, você identificou e mostrou bastante detalhes das primeiras camadas, né? E a gente estava trabalhando um pouco mais profundo. Mas é isso aí mesmo. Parabéns de novo pelo seu trabalho, tá? E a gente vai trocar figurinha depois. Ai, que legal! Não, Vamos estamos botar, vamos aqui. botar geofísica nesse seu estudo. E tem caminho. Inclusive, tem um colega geofísico, colegas assim da instituição que trabalham, né, na bacia. Ela está sendo fomentada, assim, eu vejo cada vez mais os pesquisadores estão voltando para ela, porque, como eu mencionei, ela é muito didática, ela é muito bonitinha, né, assim, então, cabe muita coisa legal para a nucleação dessas falhas, o porquê preferir, né, tais direções, a questão da profundidade, o que influencia isso. Tectonicamente tem uma mudança muito grande, né? Ela começa de um lado e vai para o outro, então é muito rica, tectonicamente falando. Isso, complexa, mas dessa complexidade a gente tira muito aprendizado. Né? Exato. Tá certo. Bom, pessoal, obrigada, Suzy. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? A hora é essa, pessoal. Tá? Tem que aproveitar. Bom, nenhuma pergunta no chat, né? Como mais ninguém se pronunciou. Maria Clara, eu agradeço pela participação, tá? Foi um prazer, né, ouvir um pouco sobre esse tema, né, que a gente está considerando tão importante aqui nesse workshop.
E o Suzy quer falar mais algumas palavras de agradecimento? Tá, então Maria pode finalizar, se quiser falar algumas palavras, pode finalizar e a gente encerra a reunião. Certinho. Só reforçar mais agradecimentos, né? Assim, espero realmente ter colaborado, ter fomentado, criado ideias em quem pôde assistir, né? E parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa, né? A gente realmente tem nosso espaço e é tão bom, né? Poder ver que a gente tem tanta coisa legal para mostrar. Fico honrada e grata e sucesso para esse finalzinho de evento. Obrigada, pessoal. Vou pausar, interromper a gravação